É engraçado, pessoal, porque faz mais de 10 anos que eu faço consultoria, né? E lá no comecinho, a galera não consumia pasta de amendoim, nem existia isso aí direito, a gente via muito em filme americano. Aí o cara, pasta de amendoim, você fala, pasta de amendoim, isso aqui não tem aqui não, filho, eu nem sei o que é isso. E hoje todo mundo consome um monte, na verdade virou uma febre. Só que você tem que ter muito cuidado com a utilização da pasta de amendoim. Então já clica no gostei, se inscreva aqui no canal, porque a pasta de amendoim, como que ela é feita? Deve ter um processo químico, um monte de mistura de coisa. Não. Pega o amendoim, tritura, faz uma pasta fina. Quer dizer que o amendoim, ou a pasta de amendoim é a mesma coisa? É. Em apresentações diferentes? Exatamente. Só que, eu falei disso no meu curso de dieta, todo o processo de mastigação, ele dá mais saciedade. Ou seja, se você consumir 100 gramas de amendoim mastigando, ou 100 gramas de pasta de amendoim direto na boca, o amendoim vai te deixar com mais saciedade. E aqui, nós não vamos caracterizar como bom ou ruim, e sim como adequado e inadequado. Estou com um aluno meu da consultoria fazendo uma dieta bulk e ele não está conseguindo comer o amendoim da dieta. Pasta de amendoim. Da mesma maneira que, aqui que mora o perigo que eu queria ressaltar, muita gente vai fazer dieta de redução de peso e consome pasta de amendoim. E tudo bem, se você não está com fome. Se você está sentindo fome, compensa você trocar isso pelo amendoim, onde você mastiga um pouco mais. Castanha, nozes, tá? São bem equivalentes também. Mas o que eu quero dizer é mastigação. De qualquer forma, voltando um pouquinho aqui na história, 10 anos atrás, caramba, eu já estou contando história de 10 anos atrás, eu estou ficando velho aos 32. Bom, primeiro, a pasta de amendoim ela foi entendida como um produto fit. E o pessoal pergunta muito no Instagram, lá na caixinha de perguntas, Andrão, o que é um alimento fit? Então, não existe um conceito oficial sobre isso. A gente traz a palavra fit de fitness, que quer dizer bem-estar, né? E esse bem-estar não quer dizer necessariamente baixo valor energético. Na verdade, uma colher de sopa de pasta de amendoim, quantas calorias tem? Escreva aí nos comentários, vamos ver. Vou até te deixar um tempinho para isso. Vamos ver se você acerta. Alguns vão escrever 100 calorias, 80. Só que a verdade, pessoal, é que se você for consultar o rótulo, você vai ver lá que tem mais ou menos em 20 gramas, de 20 a 30 gramas, mais ou menos 100 calorias. Tá, tudo bem. Só que é o seguinte, pegue um pote, pegue a pasta e pegue uma colher para você ver quantas ali tem a tua colher. Porque a colher de lá é assim, ó, você tem que pegar, passar a régua, e ela fica bem barrazinha e tal. Ninguém faz isso. O cara vem aqui, principalmente com fome, dá aquela atolada na colher e aí atola a dieta de pasta de amendoim. E uma colher de pasta de amendoim, a minha pelo menos, é no mínimo 50 gramas. 60 gramas, ou seja, eu dobrei aquela caloria que eu achava que eu estava consumindo. E esse erro oculto de dieta eu já vi várias vezes em dietas de alunos meus. Porque está escrito às vezes na dieta da pessoa 30 gramas de pasta de amendoim. Fala, olha no rótulo, uma colher de sopa, só que ele já dobrou. E ele não percebeu. Então você tem que pesar o alimento. Um outro ponto da pasta de amendoim é que como não tem a mastigação, o processo de saciedade demora mais. Então, por exemplo, uma colher de pasta de amendoim no fim de uma refeição. Beleza, o cara vai lá, manda uma. Ele, caramba, mas tá gostoso isso aqui, hein? Vou mandar mais uma. Não tem problema, isso aqui é fit, é saudável. Manda. Só que ele esquece que o fit, o saudável, né? O que o fisiculturista come para ganhar peso? As mesmas coisas do que ele come para perder peso. O que muda é a quantidade. E aí ele joga uma quantidade de pasta de amendoim muito alta, joga a caloria lá para cima, para a sua perda de peso e não consegue entender de onde veio e desanima. Só que é o seguinte, pessoal, a pasta de amendoim, ela é uma fonte de gorduras. E gorduras boas são ótimos para o nosso sistema hormonal, para o nosso perfil lipídico, para a nossa saúde. Tá tudo certo. Só que quando você vai pensar numa performance mais alta, você costuma reduzir a gordura e aumentar o carboidrato e a proteína. Por exemplo, ao invés de eu mandar 1 grama quilo de gordura, eu posso mandar meio grama quilo de gordura e aumentar o meu carboidrato. Só que presta atenção no seguinte, uma colher de pasta de amendoim lotadona, que vai dar 200, 300 calorias, poderia ser um prato de arroz, 300 gramas de arroz. Pô, eu nem consigo comer tudo isso. Entendeu? Então você começa a ver que às vezes a pasta de amendoim está atrapalhando a dieta e não ajudando. E de novo, não é porque ela é ruim, é porque o contexto que ela está sendo colocado não é interessante. Compensava muito mais esse cara que está com fome, está com baixa energia,
tirar um pouco da gordura da dieta através da pasta de amendoim, aí mantém gema de ovo que dá mais saciedade e tal, e coloca arroz, coloca batata, coloca feijão, que vai dar muito mais saciedade, muito mais energia. A gente tem que lembrar, pessoal, que quanto mais carboidrato a gente comer, melhor a gente vai treinar. E quanto melhor a gente treinar, mais a gente vai evoluir. E quanto mais a gente evoluir, mais carboidrato, caloria a gente pode colocar. E assim sucessivamente. Ou seja, quando você vai fazer uma dieta de bulk, que você está comendo muito, tudo bem, você fala, vou trabalhar com a gordura um pouco mais alta. Lógico, está vindo muito carboidrato. Você não vai sentir queda de disposição. Agora, em cut, finalzinho de cut, eu já cansei de pegar aluno meu e falar, olha, tira a gordura da tua dieta e aumenta o carboidrato. É uma sugestão. Por quê? Porque vai te aumentar o nível de energia, o déficit calórico vai ser o mesmo, em teoria. Ah, os dois eu ingiro 2.000, só que esse é proteína e gordura, esse é proteína e carboidrato. Quem é que vai emagrecer mais? Todo mundo acha que é o cara de proteína e gordura, tá errado. É o cara de proteína e carboidrato. Por quê? Porque apesar dos dois ser 2.000, e vamos assumir que o metabolismo e gasto seja 2.500, então os dois têm 500 de déficit, o que come carboidrato rende mais no seu treinamento, no seu cardio. Não, Leandrão, mas eu sou demais. A minha avó me elogiou hoje e eu treino até a falha com proteína e gordura. Beleza, mas a tua falha, o teu limiar de falha é reajustado para menos. Então nem que você queira, você não vai treinar tão pesado igual o cara que está comendo carboidrato. E esse é um dos problemas, né? Um dos pontos de atenção com as gorduras na dieta e, consequentemente, da pasta de amendoim, que a galera arregaça na pasta de amendoim achando que é de boa. E não é de boa. Poxa, Leandro, eu achei que você ia falar da aflatoxina, que é uma toxina presente no amendoim, que é produzida por fungos, né? E é tóxica para o nosso organismo. E além de tóxica, é cancerígena. Ah, eu vou aquecer a pasta de amendoim para matar isso aí. Não, quando aquece você não mata. Porém, gente, não vamos fazer super sensacionalismo nisso, tá? Hoje em dia, principalmente no Brasil, o nível de qualidade de pasta de amendoim, Leandro, mas você é da Growth e tal, dane-se. Todas as marcas estão com um nível de qualidade de pasta de amendoim bom, um amendoim decente, porque essa aflatoxina, ela gera urticária, ela tem um alto potencial alergênico, pode causar até mesmo diarreia. Leandrão, é isso aí. Quando eu como pasta de amendoim, me dá diarreia. Com certeza a minha é ferrada, vou processar a empresa. Pode até ser, porém o consumo excessivo de gorduras também solta o intestino. E não é difícil você exagerar com a pasta de amendoim. De qualquer forma, o principal ponto aqui do vídeo é que a pasta de amendoim é um alimento saudável, sim. Porém, nós temos que estudar o indivíduo, porque aqui a gente já estudou o alimento. Agora nós temos que estudar o indivíduo para ver se na realidade dele é adequado ou não o consumo. Agora, o que não pode é pasta de amendoim à torta e à direita, como eu vejo gente fazendo. Não, isso aqui é alimento fit. Tudo que é fit aqui, ó, igual pega o Simba aqui, coloca aqui no Rei Leão, tudo que você está vendo aí, pode comer à vontade. Meu amigo, isso aí não existe. Qualquer coisa que você comer em excesso vai te prejudicar de alguma maneira. Ah, mas se comer alface em excesso, não tem como comer alface em excesso, porque eu não vou engordar 100 gramas, 10 calorias. Beleza, mas você vai ter diarreia pelo excesso de fibras. Então, tudo a gente precisa contabilizar. Ah, Leandro, mas aí não dá. Como é que eu queria ter um shape bom, mas com uma vida normal, sem esse negócio de balanço e tal. Tá bom. Eu fiz esse vídeo aqui, que é um manual de como você ter um shape bom com uma vida normal, que é o que a maior parte das pessoas tem, tá? É que talvez você não entenda as estratégias ainda, mas está aqui neste vídeo. Dá uma conferida.